A saboneira foi forçada a cegar nobres, até que a própria rainha pediu sua ajuda. As mãos de Catarina deslizavam pela massa cremosa como quem acaricia seda. O aroma de lavanda e jasmim subia em espirais douradas, envolvendo a pequena oficina nos fundos do Palácio Real. Ela era a saboneira da corte há 15 anos. Suas criações perfumadas adornavam as mesas de mármore das damas mais nobres do reino. Naquela manhã de setembro, o sol filtrava através das janelas embaçadas, criando um mosaico de luz sobre os potes de argila alinhados nas prateleiras. Cada frasco guardava segredos, óleos raros, essências trazidas de terras distantes, ervas colhidas sob a lua cheia. Catarina pausou o trabalho ao ouvir passos pesados se aproximando. Lord Álvaro surgiu na porta, sua figura imponente bloqueando a luz matinal. "Bom dia, minha cara artesã", disse ele, a voz melosa como mel venenoso. "Espero que tenha preparado um novo lote conforme suas instruções especiais." Ela assentiu, secando as mãos no avental. "Claro, Vossa Senhoria. O extrato que me trouxe na semana passada foi incorporado exatamente como solicitado." Lord Álvaro sorriu. Havia algo inquietante naquele sorriso, como a calma que precede a tempestade. "Perfeito." A Condessa de Monte Alto ficou absolutamente encantada com seus últimos sabonetes. Comentou que nunca havia experimentado algo tão relaxante para os olhos. Catarina sentiu um frio percorrer sua espinha. Nos últimos meses, havia notado algo estranho. As damas da corte que usavam seus sabonetes especiais, aqueles preparados com o misterioso extrato de Lord Álvaro, pareciam diferentes. A Condessa de Monte Alto, outrora tão atenta aos detalhes da política palaciana, agora caminhava com passos mais cautelosos. A Duquesa de Vila Real, conhecida por seu olhar penetrante, começara a usar um véu mais espesso. "Há algo específico que deseja para o próximo pedido?" perguntou Catarina, tentando manter a voz firme. Os olhos de Lord Álvaro brilharam com uma luz que ela não conseguia decifrar. "Na verdade, sim. Preciso de algo muito especial. Para uma cliente muito importante." "Quem seria?" "A Rainha Mãe solicitou pessoalmente um conjunto dos seus sabonetes mais luxuosos. Parece que ouviu maravilhas sobre seus dons." O coração de Catarina disparou. A Rainha Mãe era a mulher mais respeitada da corte, guardiã das tradições e conselheira do jovem rei. Sua sabedoria e memória eram lendárias no reino. "Será uma honra atender Sua Majestade", murmurou, mas havia uma hesitação em sua voz que não passou despercebida. Lord Álvaro se aproximou, sua presença preenchendo o pequeno espaço da oficina. "Tenho certeza de que será. E espero que use a mesma receita especial que tem dado tanto prazer às outras damas." Quando ele partiu, deixando atrás apenas o eco de seus passos e um frasco escuro sobre a mesa de trabalho, Catarina ficou sozinha com seus pensamentos perturbadores. Ela ergueu o frasco à luz. O líquido dentro era viscoso, de cor âmbar escura, com um cheiro que lembrava ervas amargas misturadas com algo que ela não conseguia identificar. Por que Lord Álvaro insistia tanto neste ingrediente específico? E por que suas clientes pareciam diminuídas após usá-lo? Catarina guardou o frasco em uma gaveta fechada. Pela primeira vez em 15 anos, ela questionava se seus sabonetes realmente traziam beleza, ou se escondiam algo muito mais sombrio. Segredos no jardim. 3 dias se passaram desde a visita de Lord Álvaro. Catarina não conseguia afastar de sua mente a imagem do frasco escuro, nem a expressão satisfeita do conselheiro real. Naquela tarde, ela decidiu caminhar pelos jardins do palácio.
O outono dourava as folhas dos carvalhos, e o ar carregava o perfume dos crisântemos tardios. Foi ali, próximo ao chafariz de mármore, que encontrou a condessa de Monte Alto sentada em um banco de pedra. A mulher que outrora brilhava nos salões da corte agora parecia uma sombra de si mesma. Condessa? Catarina se aproximou com cuidado. Como está se sentindo? A condessa ergueu o rosto e Catarina precisou conter um grito. Os olhos da nobre estavam velados por uma névoa leitosa e ela piscava constantemente, como quem luta contra uma cortina invisível. Ah, é você, minha querida saboneira, disse a condessa, sua voz carregando uma tristeza profunda. Seus sabonetes são realmente transformadores. Transformadores? Sim. A condessa tocou delicadamente as pálpebras. No início, eram apenas relaxantes, mas nos últimos meses, é como se o mundo estivesse se desfocando aos poucos. Catarina sentiu o sangue gelar em suas veias. Tem consultado algum médico? Consultei 3. Todos dizem a mesma coisa. Uma condição rara, sem causa conhecida, sem cura. A condessa suspirou. O estranho é que todas as damas que usam seus sabonetes especiais relatam sintomas similares. As palavras atingiram Catarina como uma lâmina. Ela olhou para suas próprias mãos, as mesmas que haviam misturado os ingredientes com tanto cuidado. Condessa, me perdoe a indelicadeza, mas tem notado mais conversas suspeitas na corte ultimamente? Algo que talvez antes conseguisse ver claramente. A nobre inclinou a cabeça. É curioso que pergunte. Há rumores. Encontros noturnos, documentos sendo movimentados em silêncio. Mas, agora. Ela gesticulou em direção aos próprios olhos. Agora, só posso ouvir fragmentos, sem poder confirmar o que vejo. Que tipo de documentos? Não tenho certeza, mas ouvi sussurros sobre a sucessão real, sobre questões de legitimidade. A condessa se inclinou para a frente. Há quem diga que Lord Álvaro tem mostrado interesse incomum nos arquivos antigos da linhagem real. Catarina sentiu uma revelação terrível começar a se formar em sua mente. Os sabonetes especiais, a insistência de Lord Álvaro, a cegueira gradual das damas da corte, tudo começava a fazer um sentido sinistro. Condessa, preciso lhe fazer uma pergunta delicada. Vossa Senhoria confia em Lord Álvaro? O silêncio se estendeu por longos segundos. Quando a condessa finalmente falou, sua voz era um sussurro carregado de medo. Há 3 semanas, eu o vi queimando papéis no escritório do falecido secretário real. Quando me aproximei, ele disse que eram apenas correspondências antigas sem importância. Ela pausou. Mas um dos pergaminhos que consegui vislumbrar antes de ser consumido pelas chamas. Parecia ser um testamento. Um testamento? Do rei anterior, aquele que estabeleceu a linha sucessória. A condessa segurou o braço de Catarina. Mas agora, com meus olhos assim, nunca poderia testemunhar o que vi. Ninguém acreditaria em mim. Catarina compreendeu a magnitude do horror que havia ajudado a perpetrar. Ela não era apenas uma saboneira, tinha sido transformada em uma arma contra as testemunhas da corte. Preciso ir, murmurou, levantando-se bruscamente. Catarina. A condessa chamou, sua voz urgente. Se há algo que possa ser feito, pelo amor de Deus, faça. A rainha-mãe é a única que ainda possui conhecimento completo dos documentos de sucessão. Se ela... A frase ficou suspensa no ar, como uma premonição sombria.
Catarina caminhou de volta à sua oficina com passos pesados, carregando o peso de uma verdade que poderia destruir um reino inteiro. A escolha da saboneira. A oficina nunca havia parecido tão pequena. Catarina observava o frasco escuro sobre sua mesa de trabalho como quem encara um carrasco. Pela janela, ela podia ver o movimento da corte. Criados carregando bandejas prateadas, cavaleiros praticando no pátio, damas passeando com seus vestidos de veludo. Uma vida aparentemente normal, construída sobre uma base de mentiras e cegueira deliberada. Ela tinha duas escolhas diante de si, ambas terríveis. Poderia preparar os sabonetes conforme Lord Álvaro exigia. A rainha-mãe perderia gradualmente a visão, tornando-se incapaz de testemunhar sobre os documentos de sucessão. O conselheiro seguiria com seus planos sombrios, e ela continuaria recebendo o ouro que sustentava não apenas sua família, mas também os 12 artesãos que trabalhavam em sua oficina. Ou poderia se recusar e enfrentar as consequências. Catarina pensou em sua irmã Socorro, viúva com 3 filhos pequenos, que dependia do dinheiro enviado mensalmente. Lembrou-se do velho Tomé, o misturador de óleos, cujas mãos artríticas só encontravam alívio no trabalho delicado que ela lhe proporcionava. Mas então a imagem da Condessa de Monte Alto voltou à sua mente. Aqueles olhos velados, a tristeza de uma mulher que havia perdido não apenas a visão, mas o poder de proteger seu reino. Um barulho na porta a fez erguer a cabeça. Para sua surpresa, não era Lord Álvaro, mas a própria rainha-mãe que entrou na oficina. Majestade! Catarina se ajoelhou imediatamente. Levante-se, minha filha. A voz da rainha-mãe era suave, mas carregada de uma autoridade construída ao longo de décadas. Vim pessoalmente porque há algo que preciso lhe dizer. Catarina ergueu-se, sentindo as pernas tremerem. A rainha-mãe era uma mulher de 60 anos, mas seus olhos castanhos ainda brilhavam com uma inteligência afiada como lâmina. Majestade deseja encomendar. Não vim encomendar nada, interrompeu a rainha. Vim alertá-la. Sei sobre os sabonetes especiais que tem preparado sob orientação de Lord Álvaro. O mundo de Catarina pareceu desabar. Majestade, eu. Sei também sobre as damas da corte que perderam a visão, e sei que o conselheiro real tem planos para mim. As duas mulheres se encararam em silêncio. Finalmente, Catarina encontrou coragem para falar. Por que não me denuncia? Por que não ordena minha prisão? A rainha-mãe se aproximou da mesa de trabalho e ergueu o frasco escuro. Porque acredito que você não sabia no início o que estava fazendo, e porque agora preciso de sua ajuda. Minha ajuda? Lord Álvaro planeja forjar documentos que tornarão seu sobrinho herdeiro legítimo do trono. Meus olhos são a única coisa que o impede de alterar os pergaminhos ancestrais. Eu conheço cada selo, cada marca, cada palavra dos documentos de sucessão. Catarina sentia o coração bater tão forte que parecia ecoar pela oficina inteira. Se eu ficar cega, ele poderá apresentar documentos falsos ao Conselho Real, e ninguém será capaz de contestar. A rainha pausou. O reino cairá nas mãos de um assassino. Assassino? O sobrinho de Lord Álvaro foi responsável pela morte misteriosa de 3 herdeiros potenciais nos últimos 2 anos. Mortes que pareceram naturais, mas que eu suspeito terem sido muito bem planejadas. A enormidade da conspiração atingiu Catarina como uma avalanche. Ela não era apenas cúmplice da cegueira das damas da corte. Era peça central em um plano para usurpar o trono. Majestade, o que posso fazer? Se me recusar a preparar os sabonetes, Lord Álvaro suspeitará.
e minha família. Prepare os sabonetes, disse a rainha, surpreendendo-a. Mas substitua o extrato venenoso por algo inofensivo. Preciso manter a farsa até conseguir expor publicamente os crimes de Lord Álvaro. E se ele descobrir? Então ambas pagaremos com a vida. A rainha-mãe segurou as mãos de Catarina. Mas se não tentarmos, o reino inteiro pagará com sua liberdade. Catarina olhou para suas mãos, as mesmas que haviam criado veneno disfarçado de beleza, as mesmas que agora poderiam escolher salvar um reino. Farei isso, majestade. Mas precisarei de tempo para encontrar um substituto convincente para o extrato. Você tem 3 dias. Lord Álvaro espera os sabonetes na próxima sexta-feira. A rainha se dirigiu à porta, depois se voltou uma última vez. Catarina? Sim, majestade. Há coragem no arrependimento, minha filha, e há nobreza em escolher o bem, mesmo quando o mal parece mais fácil. Quando a rainha-mãe partiu, Catarina ficou sozinha com sua decisão. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que suas mãos poderiam criar algo além de dor. Ela tinha 3 dias para salvar um reino, e começaria naquela mesma noite. O engano da salvação. A madrugada encontrou Catarina em sua oficina, cercada por frascos e extratos espalhados sobre a mesa como peças de um quebra-cabeças mortal. Suas mãos tremiam enquanto separava os ingredientes. 3 dias para encontrar um substituto convincente para o extrato venenoso. 3 dias para salvar um reino sem condenar sua família. A porta se abriu suavemente. Socorro, sua irmã, entrou carregando uma bandeja com pão quente e chá de camomila. Você não dormiu novamente, disse Socorro, observando os olhos vermelhos de Catarina. Isso não pode continuar assim. É apenas um pedido especial da corte. Precisa estar perfeito. Socorro colocou a bandeja sobre uma cadeira e se aproximou da mesa. Seus olhos curiosos percorreram os frascos desconhecidos. Que tipo de sabonete precisa de tantos ingredientes estranhos? Catarina sentiu o coração disparar. Como explicaria a presença daqueles extratos sem revelar a terrível verdade? É uma receita ancestral para peles muito delicadas. Peles delicadas? Socorro ergueu um frasco pequeno e escuro. Este cheiro é horrível. Como pode ser para a pele? As palavras da irmã ecoaram na mente de Catarina como um sino de alerta. Se Socorro, que não entendia nada de sabonetes, já desconfiava do cheiro como enganaria Lord Álvaro. Socorro, preciso que me traga algumas ervas do jardim. Lavanda, alecrim e verbena. Verbena? Mas você nunca usa verbena em sabonetes. Hoje vou usar. Catarina forçou um sorriso. Confia em mim? Quando Socorro saiu, Catarina se permitiu um momento de desespero. Sentar na cadeira, apoiar a cabeça nas mãos e enfrentar a magnitude de sua situação. Ela não era apenas uma saboneira tentando enganar um conselheiro. Era uma mulher comum tentando desmantelar uma conspiração real. Uma artesã tentando superar a astúcia de homens que haviam dedicado a vida aos jogos de poder. Mas havia algo que Lord Álvaro não sabia sobre ela. Catarina havia aprendido seus segredos observando sua própria mãe. Valéria Delgado havia sido parteira e curandeira antes dos nobres descobrirem seus sabonetes. Ela conhecia não apenas plantas que curavam, mas plantas que enganavam os sentidos. Catarina se dirigiu a um baú no canto da oficina.
Um baú que não abria há 2 anos, desde a morte da mãe. Dentro dele, encontrou o diário de receitas de Valéria. Suas lágrimas borraram algumas páginas enquanto procurava, e então encontrou. Extrato de mimese, para confundir o olfato e simular propriedades medicinais. A receita da mãe usava casca de carvalho queimada, óleo de noz rançoso e uma pitada de enxofre. O cheiro seria idêntico ao extrato venenoso, mas completamente inofensivo. Catarina trabalhou até o meio-dia, seguindo cuidadosamente as instruções da mãe. Quando terminou, havia criado algo que poderia enganar até mesmo Lord Álvaro. Mas ainda restava o teste mais difícil, sua própria consciência. Ela segurou o frasco do extrato falso e fechou os olhos. Se falhasse, a rainha-mãe perderia a visão mesmo assim, e ela seria descoberta. Se conseguisse, teria dado o primeiro passo para expor uma traição que ameaçava todo o reino. Por você, mãe, sussurrou para o diário aberto. E por todas as mulheres que não puderam escolher. Naquele momento, Catarina compreendeu algo fundamental. Ela havia passado meses acreditando que não tinha escolha, mas a verdade era que sempre teve. Apenas não havia tido coragem suficiente para enxergá-la. Agora ela via e agiria. A prova de fogo. Sexta-feira chegou como uma sentença de morte. Catarina estava em sua oficina desde o amanhecer, preparando os últimos detalhes dos sabonetes. Suas mãos trabalhavam com precisão mecânica, mas sua mente fervilhava de ansiedade. Os sabonetes estavam perfeitos, aparência de marfim, textura sedosa, fragrância delicada de rosas. Ninguém suspeitaria que não continham o extrato venenoso. Ela havia testado o substituto em sua própria pele durante 3 noites. Nenhum efeito além de uma limpeza suave e perfumada. Um gotejar constante de chuva contra as janelas criava uma melodia melancólica que combinava com seu humor. Catarina sabia que nas próximas horas descobriria se sua farsa seria convincente o suficiente. Passos pesados no corredor anunciaram a chegada de Lord Álvaro. Ela respirou fundo, ajeitou a postura e assumiu a expressão submissa que ele esperava ver. Bom dia, Catarina. A voz do conselheiro soava particularmente satisfeita. Espero que tenha boas notícias para mim. Os sabonetes estão prontos, meu senhor. Ela apontou para a bandeja de prata, onde repousavam 6 sabonetes cuidadosamente envolvidos em seda azul. Lord Álvaro se aproximou e ergueu um dos sabonetes. Seus olhos pequenos e calculistas examinaram a peça com a atenção de um ourives avaliando uma joia. Parecem adequados. Ele levou o sabonete ao nariz e aspirou profundamente. O aroma está diferente. O coração de Catarina quase parou, mas ela forçou a voz a permanecer calma. Usei rosas de 2 variedades diferentes, como o senhor solicitou, para que o perfume fosse mais sofisticado. Lord Álvaro continuou examinando o sabonete. E o extrato especial? Incorporado na proporção exata, meu senhor, a rainha-mãe notará os efeitos. Gradualmente. As palavras saíram de sua boca como pedras que ela fosse forçada a engolir. Mesmo sabendo que estava mentindo para proteger a rainha, cada palavra de cumplicidade a fazia sentir-se suja. Excelente. Lord Álvaro guardou o sabonete de volta na seda. Você será recompensada generosamente quando tudo estiver concluído. Meu senhor. Catarina reuniu coragem para fazer uma pergunta que a atormentava. Posso saber quando isso? Quando os efeitos não serão mais necessários?
Os olhos de Lord Álvaro se estreitaram perigosamente. Por que? Pergunta. É que, se vou continuar fornecendo sabonetes para a corte, preciso saber quando voltar às receitas normais. O conselheiro a estudou em silêncio por longos segundos que pareceram horas. Catarina forçou-se a manter o olhar fixo no chão, como uma serva humilde faria. Dentro de um mês, no máximo, você poderá esquecer que esta conversa aconteceu. A voz dele carregava uma ameaça velada. E espero que sua memória seja realmente muito ruim em relação a certos assuntos. Sim, meu senhor. Eu nunca fui boa para lembrar de detalhes. Lord Álvaro sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ótimo, mantenha essa característica. Quando ele partiu, levando os sabonetes, Catarina sentiu as pernas fraquejarem. Ela havia passado no primeiro teste, mas agora vinha a parte mais perigosa: esperar. A rainha-mãe usaria os sabonetes nas próximas semanas. Lord Álvaro esperaria que sua visão começasse a falhar. Quando isso não acontecesse, ele suspeitaria. E quando suspeitasse, viria atrás dela com toda a fúria de um homem cujos planos foram frustrados. Catarina trancou a oficina e saiu para o jardim. A chuva havia parado e o aroma de terra molhada trouxe uma sensação estranha de paz. Ela havia comprado tempo para si mesma e para o reino. Agora precisava descobrir como usar esse tempo para expor Lord Álvaro antes que ele descobrisse sua traição. Porque uma coisa ela havia aprendido nos últimos dias: a verdade era como uma semente. Plantada no solo certo, ela sempre encontrava uma forma de brotar. A luz que vence as trevas. 2 semanas haviam passado desde a entrega dos sabonetes falsos. Catarina vivia em constante estado de alerta, esperando a qualquer momento ver Lord Álvaro aparecer em sua porta com a descoberta da traição. Mas o que chegou foi algo completamente diferente. Socorro correu até a oficina numa manhã de terça-feira, os olhos brilhando de excitação. Catarina, você precisa ouvir o que está acontecendo na corte. O que foi? Catarina ergueu os olhos dos sabonetes comuns que preparava, tentando manter a rotina normal. A rainha-mãe convocou uma audiência pública para amanhã. Dizem que ela vai fazer um anúncio importante sobre a sucessão. O sangue de Catarina gelou. Se a rainha estava se movendo tão rapidamente, significava que havia descoberto algo crucial sobre os planos de Lord Álvaro. Tem certeza? O arauto real passou pela praça 3 vezes gritando o anúncio. Toda a corte está alvoroçada. Catarina fingiu continuar trabalhando, mas sua mente disparava. A rainha-mãe havia prometido manter a farsa até conseguir expor publicamente os crimes de Lord Álvaro. Aparentemente, esse momento havia chegado. Socorro, preciso que você leve as crianças para a casa da tia Maria hoje à tarde. Por quê? O que está acontecendo? Catarina olhou para a irmã, Socorro, que havia cuidado dela quando eram pequenas, que confiava nela cegamente, que não fazia ideia do perigo que todas corriam. Apenas faça isso por mim. E se algo acontecer comigo amanhã, você sabe onde estão guardadas as economias. Catarina, você está me assustando. Promete que vai fazer o que estou pedindo? Socorro assentiu, embora confusa. Depois que ela saiu, Catarina trancou a oficina e se dirigiu ao único lugar onde poderia encontrar respostas: os jardins da corte, onde as criadas costumavam trocar informações enquanto trabalhavam. O que ela descobriu a deixou ainda mais apreensiva. 3 damas da corte, Dona Constança, Dona Beatriz e Dona Leonor, haviam procurado a rainha-mãe na semana anterior. Juntas,
elas haviam conectado suas perdas de visão aos sabonetes especiais que vinham usando. Mais importante, elas haviam guardado restos dos sabonetes antigos, os verdadeiramente venenosos, como evidência. Catarina compreendeu a genialidade do plano da rainha. Não era apenas sobre impedir que ela própria ficasse cega. Era sobre usar as evidências do envenenamento das outras damas para expor toda a conspiração. A manhã da audiência chegou cinzenta e tensa. Catarina vestiu suas roupas mais simples e se misturou à multidão que se aglomerava no grande salão da corte. Ela precisava estar presente, não apenas para testemunhar o resultado de sua escolha, mas porque suspeitava que seria chamada a falar. A rainha-mãe entrou no salão com uma dignidade que silenciou até os sussurros mais baixos. Seus olhos, claros, brilhantes, perfeitamente funcionais, percorreram a multidão até encontrarem Catarina. Um aceno quase imperceptível passou entre elas. Nobres de Valência. Começou a rainha, sua voz ecoando pelo salão. Convoquei esta audiência para expor uma traição que ameaça não apenas minha pessoa, mas a própria sucessão legítima deste reino. Murmúrios agitados correram pela multidão. Catarina viu Lord Álvaro ao fundo do salão, o rosto pálido, mas ainda tentando manter uma expressão de dignidade ofendida. Nas últimas semanas, descobri que um membro da corte tem envenenado sistematicamente as damas nobres, usando sabonetes que causam cegueira gradual. O objetivo era eliminar testemunhas capazes de identificar a autenticidade dos documentos de sucessão. A rainha fez um gesto, e guardas trouxeram uma bandeja com os sabonetes antigos, os verdadeiramente venenosos, junto com frascos dos extratos usados em sua fabricação. Lord Álvaro. A voz da rainha cortou o ar como uma lâmina. Você gostaria de explicar como estes ingredientes chegaram aos sabonetes destinados às damas da minha corte? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lord Álvaro tentou falar, tentou negar, mas sua voz saiu como um guincho desesperado. As evidências eram irrefutáveis. As 3 damas envenenadas estavam presentes como testemunhas vivas de seus crimes. Guards. Ordenou a rainha: prendam este traidor. Enquanto Lord Álvaro era arrastado do salão gritando acusações vazias e ameaças, a rainha-mãe procurou novamente os olhos de Catarina na multidão. E agora? Disse ela. Gostaria de chamar à frente a mulher cujo arrependimento e coragem salvaram este reino. Catarina sentiu todas as cabeças se voltarem para ela enquanto caminhava em direção ao trono. Suas pernas tremiam, mas havia uma estranha leveza em seu peito. Catarina Delgado anunciou à rainha: por sua escolha corajosa de rejeitar a cumplicidade com a traição e proteger a coroa legítima deste reino, eu a nomeio fornecedora real oficial, com todas as honras e proteções que este título carrega. A multidão irrompeu em aplausos, mas Catarina mal conseguia ouvir. Ela havia começado esta jornada como uma mulher desesperada, tentando proteger sua família. Terminava como alguém que havia descoberto que a verdadeira proteção vinha da coragem de fazer o que era certo. Quando a audiência terminou e as pessoas se dispersaram, a rainha-mãe se aproximou dela uma última vez. Obrigada, minha filha. Você salvou mais do que minha visão. Salvou o futuro deste reino. Majestade, Catarina respondeu. Aprendi que não importa quão pequenos sejamos, todos temos o poder de escolher a luz em meio às trevas. E era verdade. Enquanto caminhava de volta para casa, Catarina sabia que havia encontrado algo que nenhuma quantidade de ouro poderia comprar. A paz que vem de saber que, quando foi necessário escolher, ela havia escolhido bem. O reino estava salvo, sua família estava segura,
e ela finalmente estava livre. Quando fechamos os olhos para dormir, ou caminhamos pelas ruas da cidade, às vezes carregamos conosco o peso das escolhas difíceis. Como Catarina, você já se perguntou até onde iria para proteger quem ama? Este canal é seu refúgio para essas reflexões profundas. Histórias que nos acompanham no trajeto para o trabalho, na caminhada noturna, ou naqueles momentos silenciosos antes do sono, quando nossa mente finalmente pode processar o dia. Se você se inscrever, toda semana terá uma nova jornada esperando por você. Narrativas que exploram não apenas o que fazemos quando ninguém está olhando, mas quem nos tornamos quando somos testados. Há uma outra mulher, uma artesã como nossa Catarina, que enfrentou uma escolha ainda mais aterrorizante. Ela descobriu que suas próprias mãos criavam instrumentos de morte, e sua filha grávida estava diretamente no caminho do perigo. A coragem de uma mãe não conhece limites. Mas às vezes, proteger quem amamos exige sacrificar tudo o que construímos.